Eu tenho uma história também que conecta muito sobre essas fases que a gente tem de reconhecer erros, né, de se deparar com feedbacks. Foi quando eu comecei minha primeira experiência como supervisor. Olha como foi minha trajetória. Eu trabalhava em uma estação, né, que trabalhava sozinho. Tinha ali colegas, mas cada um executava atividades. Mas a operação da estação era um operador por turno, né? Então você trabalhava normalmente sozinho. E quando eu fui para a indústria de bebidas, eu trabalhei na área de PCP, que eu era a única pessoa como assistente, né? Tinha assim, o supervisor também, mas que normalmente ele estava alocado em rotinas diferentes, que a gente tinha conexões, mas não era aquela atividade que a gente estava totalmente conectado sempre. E ali eu passei para o cargo de supervisão. E quando eu passei para o cargo de supervisão, foi tudo novo, né? Não era apenas Gustavo, né? Não era eu apenas ali com minha ferramenta operando uma estação. Não era eu apenas com o meu notebook olhando o procedimento, montando a apresentação. Era Gustavo que tinha que fazer também isso, mas que tinham ali 10, 15, 20, 25 pessoas com histórias diferentes, com percepções diferentes. E aí, como é que eu olhava para essas pessoas com o olhar que eu falava o seguinte: poxa, se eu fosse ela, eu faria isso, né? E isso gerou um grande problema para mim no início. E aí eu me lembro que eu ficava assim, poxa, eu tenho que mudar essa perspectiva, né? E aí eu me lembro que eu estudei bastante de como me conectar. E aí nesses estudos tinha uma ferramenta que chamava Feedback 360 graus, que era feedback que você dava um feedback para o colaborador, né? E ele também lhe dava esse feedback. E aí tinha outros stakeholders também que entravam nisso. Mas basicamente eu dava um feedback para você e você também dava um feedback para mim. E aí eu me lembro que eu pensei assim, poxa, mas eu sou supervisor. Se eu perguntar para o colaborador e falar assim, tá, fala o que é que você pensa sobre mim. Dificilmente a pessoa vai ter, poucas pessoas vão conseguir falar abertamente o que pensam. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz alguns critérios para a minha equipe. Por exemplo, trabalho em equipe, pontualidade, funcionalidade. Eu coloquei alguns critérios que eram importantes, que eu entendi que eram importantes analisar aquele colaborador. E aí eu dava feedback para eles mensalmente sobre cada um daqueles pontos. E aí eu também desenvolvi critérios para mim, né? Por exemplo, delegar atividades, né? Respeito, comunicação. Então, eles avaliavam. É o que eu fiz. Eu fiz uma planilha que eles iam lá na sala, eles preenchiam, apertavam um botãozinho lá, e aquela resposta subia e eu não tinha como saber quem era que deu a resposta, né? E eu me lembro que o ponto mais baixo que eu recebi, a pontuação mais baixa que eu recebi, foi sobre delegar. Foi sobre delegar. E no aspecto seguinte, eles falaram o seguinte: Gustavo, você às vezes fala pra gente fazer uma atividade na máquina, né? E você não. E você fica ali no pé da máquina. E aí teve muitas respostas muito conectadas com isso. E aquilo ali, para mim, foi difícil ouvir aquilo dali, né? Porque eu não me enxergava dessa maneira. Eu não me enxergava. Você estava ali envolvido e você pensava, não sou assim. Mas como eu percebi que tinha uma bastante repetição sobre o tema, eu falei assim, cara, tem uma coisa nisso é que eu preciso melhorar. E aí eu comecei a trabalhar muito em cima disso. Então, quando eu ia falar com a equipe e dizia assim, ó, tal coisa, aí eu me afastava, deixava um tempo as coisas fluírem e comecei a delimitar alguns critérios. Ó, se vocês não resolverem o problema em 20 minutos, vocês me acionem. Então eu dava um tempo para a equipe resolver, vocês me acionem. Se eu estiver fazendo uma reunião, outra questão, liga para mim. E com isso e outros pontos, né, aí eu fui conectando esse gap. E aí no outro mês essa pontuação que eu coloquei pontuação, né? Para perceber como seria a crescente. Fui percebendo que isso foi crescendo, isso foi crescendo. E o engraçado é que eu fui crescendo em minhas pontuações, a equipe também, porque o que eu fazia? Eu percebia que a equipe não estava trabalhando em equipe. Eu fazia um treinamento falando sobre trabalho em equipe.
E eu percebi que a equipe também ia crescendo. No final, isso foi muito libertador para mim, porque eu ouvi encarar as minhas falhas, os meus pontos fracos, me fez crescer, me fez desenvolver. Então, talvez se eu não tivesse feito isso, que não foi fácil, ouvir, ler aqueles comentários ali, não foi fácil. Eu abri a planilha e percebi que, poxa, eu não sou bom nisso. Mas isso, de certa forma, foi libertador, porque isso me deu a possibilidade ali de crescer, de desenvolver, de conectar mais. Isso é uma coisa que eu acredito que ser contínuo em nossas vidas, né? Eu acho que a gente sempre precisa ter momentos importantes para a gente ouvir o que as pessoas pensam a nosso respeito. Eu concordo com você, as pessoas certas, e a gente encarar isso com uma forma muito respeitosa com o nosso crescimento. Por quê? Nem tudo a gente vai conseguir resolver de imediato, né? Nem tudo a gente vai conseguir. A gente às vezes identifica problemas que a gente tem, mas a gente não vai conseguir resolver e ser o expert naquilo dali. Então a gente precisa ser muito respeitoso, ter aquele desejo e não medir esforços para mudar, mas entender que existem coisas que vão ser mais fáceis e existem também coisas que não vão ser tão simples, mas que a gente precisa todo dia continuar melhorando.